Olá, querido, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Cleiton, um amigo de vocês falando. Mais uma vez aqui da cidade de Xanxerê. Muito obrigado por vocês estarem inscritos no nosso canal. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando as nossas lives, os nossos vídeos, curtindo aqui deixando o seu like, o seu joinha, os seus comentários. Eu tenho recebido testemunhos praticamente todas as semanas de pessoas que Deus tem falado com eles através dos meus vídeos. E isso para mim é o meu pagamento. Eu não cobro nada, eu não peço valores para pregar a palavra. Isso aqui, na verdade, eu faço com prazer. Não é pesado para mim fazer isso. Isso aqui é leve. Isso aqui me transforma o meu dia a ponto de eu ficar muito melhor a partir do momento que eu compartilho um pouquinho da essência daquilo que Deus tem me dado para vocês. Amém? Dando sequência na série Gênesis, hoje, dia 2 de setembro, credo, já estou lá na frente, 2 de setembro de 2023, né? Agora é por volta das 5h15 da tarde, logo eu vou estar postando esse vídeo. Nós vamos estar conectados com o Senhor através dessa palavra. Gênesis capítulo 20, dando sequência na série, né? Gênesis capítulo 20, versículo 2. Vai estar escrito assim: E Abraão disse de Sara, sua esposa, ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou a Sara. Mas Deus veio a Abimeleque. Em um sonho à noite ele disse: Eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Meu Deus, querido, olha só. Aqui a Bíblia fala mais uma vez de um desfecho, onde Abraão ele comete de novo o mesmo erro que ele cometeu lá no Egito. Então, querido, muitas vezes na nossa vida, às vezes Deus ele permite que aconteçam algumas coisas na nossa vida, mas para que a gente aprenda com aqueles erros. E aqui nós vemos que Abraão cometeu o mesmo erro. Ele ficou com medo do povo da cidade matar ele por causa de Sara. E aí ele falou: fale que você é minha irmã. E na verdade era uma meia-verdade. Porque a Sara era irmã de Abraão, por parte de pai. Não por parte de mãe, mas por parte de pai, sim. Naquela época era uma outra configuração, tá? Que não é que nem hoje em dia, né? Então ele se casou com uma meia-irmã. Mas ela também era esposa dele. E aí, quando o rei pergunta quem que era Sara e ele fala que era irmã, ele toma ela para ser sua esposa. Só que no momento que ele toma ela, Deus permite ele, aparece para ele para um sonho e fala: ela não é filha, irmã de Abraão, ela é esposa de Abraão, que é um profeta. Entregue ela de volta, restitui ela de volta para que você não morra. E é engraçado, querido, hoje eu quero trazer essa palavra para você, não com a visão do erro de Abraão novamente. Só quero te alertar que muitas vezes você está errando no mesmo erro e tomara que você pare com isso. Que você comece a aprender com os teus erros e não cometam os mesmos erros que cometeu lá atrás. Mas trazendo para o lado da escolha. Nós se deparamos com muitas vezes na nossa vida com situações onde nós temos escolhas. Escolhas de fazer o bem, escolhas de fazer o mal, escolhas de fazer uma sociedade, de abrir uma empresa, abrir um negócio, escolha de trabalhar para alguém, escolha de morar numa casa, escolha de morar num apartamento, escolhas, né? E aqui nós observamos que Abimeleque, que era o rei de Gerar, ele não pediu para Deus antes de fazer a escolha. Ele não solicitou ao Senhor. E querido, quanto menos a gente pedir as coisas para Deus, mais nós vamos errar. E quanto mais nós pedir confirmação para Deus das coisas, de tudo, mais nós vamos ter acerto. Porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia fala. E a Bíblia fala também que nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Então, às vezes, a gente quer fazer as coisas boas para os outros de uma forma errada. E aquela coisa que era para ser uma coisa boa, com a intenção boa, ela acaba dando errado por causa da forma errada. Veja que aqui, Abimeleque,
Ele estava casando com uma mulher que era esposa de um homem muito afortunado, muito bem sucedido, e ele achou que estava fazendo uma coisa boa. Mas Deus o repreendeu porque ele estava casando com uma mulher que já tinha marido. E veja o custo que isso gerou na vida de Abimeleque. Vamos lá para o versículo 14. Está escrito assim, ó. E Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Ele restituiu Sara por esposa. E Abimeleque disse, eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. Então, querido, isso aqui está dizendo que Abimeleque teve que dar ouro, teve que dar prata, teve que dar animais, teve que dar servos, para restituir o casamento que não foi um casamento, que era uma mentira. Uma decisão dele tomou uma proporção que ele estava a ponto de morrer. Olha lá no versículo 17 que vai estar escrito, depois você lê o capítulo inteiro na sua casa. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque. Meu Deus, Abimeleque já estava doente, querido. Abimeleque já estava com uma doença que ia levar ele à morte pela decisão que ele tomou. E sua esposa e suas servas e ela geraram filhos. Deus cerrou a madre de Abimeleque por causa da escolha que ele fez. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque, no versículo 18, por causa de Sara, esposa de Abraão. Veja só, querido, como que uma pequena consequência pode gerar consequências terríveis lá na frente. Nós observamos aqui como que nós devemos pedir para Deus a confirmação daquilo que nós vamos fazer, das coisas mais minúsculas possíveis. Uma vez eu fui numa pregação do pastor Ari, da Igreja Irmãos Menonitas de Palmas, Paraná. Ele é um tremendo homem de Deus, eu gosto muito dele, da filha dele, que é pastora também, a falecida esposa dele, eram pessoas tremendas. Na época a gente morou em Palmas, eles serviram muito as nossas vidas. Que ele falou que ele até para escolher uma cueca, escolher uma roupa íntima, ele perguntava para Jesus. Cara, aquilo para mim foi assim, mas eu gravei aquilo. O que ele estava querendo trazer, querido? Ele estava querendo trazer que as coisas minúsculas nós precisamos pedir para Deus. Será que é da vontade de Deus nós termos isso? Será que é da vontade de Deus nós comprarmos aquele carro, comprarmos aquela moto, entrarmos em sociedade, abrirmos aquele negócio, trabalharmos naquela empresa? Eu já sofri muitos anos, querido, por escolhas erradas. Teve uma vez que eu abri uma sociedade com um moço e a minha esposa falou, amor, eu tô sentindo que não é de Deus a sociedade. Não compra esse centro de distribuição, não faz isso. E eu peguei, querido, e desobedeci a minha esposa, que estava ouvindo mais a Deus do que eu, e falei, não, eu faço na força do meu braço. Trabalhava 12, 14 horas por dia, querido. Chegou um tempo que eu não tinha mais dinheiro para comer da empresa e eu passava o meu próprio cartão na minha maquininha fazendo 600, 700 quilômetros de carro para ir até uma cidade para tentar fazer aquele negócio prosperar e o negócio só ia para trás em vez de ir para frente. Prejudiquei uma pessoa, tirando ela do emprego para trabalhar para mim, depois eu não consegui manter aquela pessoa teve que ir embora. Querido, veja as consequências que isso me trouxe. Eu tô pagando uma parcela de quase R$1.000 todo mês da dívida que ficou da empresa. E o meu sócio, deu no pé. Eu perdoei ele já em nome de Jesus, eu quero que Deus prospere ele. Um dia, se ele vir pedir perdão para mim, na verdade ele já está perdoado. Mas veja, querido, as consequências que isso me levou. E quantas vezes Deus tem falado para você não fazer as coisas. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e você quer fazer. E às vezes a gente quer fazer uma coisa certa, mas do jeito errado. Veja Davi. Davi queria trazer a Arca da Aliança. Glória a Deus. Arca da Aliança, presença de Deus. Mas não estudou para fazer isso. E ele pegou um carro de boi novo, 2 vacas que nunca foram montadas, 2 novilhos novos e trouxe.
Mas no caminho os bois trupicaram e a arca ia cair. E Uzá, que era um grande homem de Deus, encostou na arca e Deus matou Uzá na hora, porque não podia encostar. Aí Davi para tudo, leva a arca na casa de Obed-edom, a arca prospera, tudo de Obed-edom, só que, querido, um homem morreu. Um homem morreu. Aí Davi vai estudar as escrituras e observa que a arca devia ser levada no ombro dos levitas, que tinham que carregar a glória de Deus. A presença de Deus tinha que estar no ombro de homens, não de animais, não de carros. E aí ele ficou com tanto medo que ele andava 7 passos e sacrificava um animal. E adorava o Senhor. Andava 7 passos e sacrificava um animal. E eles sacrificaram 144 mil animais. E no dia que a Arca da Aliança chegou em Israel, foi aquela festa. Ele se colocou com uma roupa de linho e dançou na presença de Deus. E muitas pessoas dizem que dançar não é de Deus. Então só lê a Bíblia, querido. Vai ler a Bíblia que você aprende. Glorificando a Deus com o seu corpo, com o seu sacrifício, como se fosse um sacrifício vivo. Mas um homem morreu. Aquilo custou para Davi a vida de uma pessoa. Então não há, querido, escolhas sem consequências. E eu quero dizer para você que a partir de hoje, você não faz que nem eu fiz. Você ore a Deus, porque hoje, até para trocar uma cueca, às vezes eu oro a Deus. Até para fazer coisas pequenas eu oro a Deus. E falo, Senhor, se for da tua vontade, amém. Se não for, amém. Amém também. E às vezes aquela coisa parece, irmão, que é muito boa. Mas eu sei que se Deus não confirmou, não era para mim. E aí eu deixo de lado. E foco naquilo que Deus me deu. Deus, ele tem a porta na tua vida. Não as portas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, querido. A porta que Deus abre na tua vida, ninguém fecha. A porta que você escancara, tem risco de fechar. Mas a que Deus abre, e quando ele quer fechar aquela porta, ele fecha e acabou o recurso. Aí Deus abre outra porta melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana, um ótimo domingo amanhã. Que você possa ser tocado por essa palavra. E que essa palavra fale com você ardentemente no teu coração, assim como falou comigo. No nome de Jesus. Amém.